que nós estávamos justamente estudando no nosso grupo de estudos em Leopoldina, o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, o NEP Cisco de Deus. E a gente se deparou com esse versículo no Evangelho de João, no capítulo 8, que é o versículo em que Jesus diz: aquele que guardar as minhas palavras nunca, por todo o sempre, verá a morte. E a gente discutindo esse versículo, me chamou a atenção o fato de que aqueles que primeiro observaram as palavras de Jesus, e aqui eu vou abrir um parênteses, que esse observar não é só você decorar, você entender, é você meditar e viver. Porque a palavra, né, no sentido bíblico, é usada o termo logos. E logos significa ação também. Tanto que quando a gente vê no início do Evangelho de João, ele inicia o seu Evangelho dizendo da palavra. Ele vai dizer de Jesus, né, que o verbo se fez carne, e esse verbo é palavra. Ele é traduzido a partir do grego da palavra logos, que significa também ação. Então ele demonstrava essa característica do Cristo de co-criador de Deus, aquele que tinha o poder de criar. Então era muita ação. Então, quando Jesus fala observar a minha palavra, ele não está dizendo conhecer os ensinamentos ou seguir uma denominação religiosa. Ele está falando de um estilo de vida, de uma escolha de vida, de atitudes no dia a dia. Ele está falando de ação. Então, aqui ele fala para a gente: aquele que agir como ele, nunca, por todo sempre, verá a morte. E aí veio esse pensamento que eu comentei com vocês. Os primeiros que observaram de fato a palavra de Jesus foram os primeiros a morrer. Os primeiros cristãos que buscaram viver o ensinamento de Jesus foram os primeiros a serem martirizados, né, e a morrerem pela palavra de Jesus, para que a gente pudesse conseguir, nos dias de hoje, ter acesso a esse conhecimento. Então, nós vamos aprofundar um pouco por que Jesus falou isso. Parece um contrassenso. Aquele que observa a minha palavra é o primeiro que perde a vida, sendo que ele promete essa vida, ele promete nunca mais ver a morte. Então nós vamos discutir em torno desse parágrafo e principalmente em torno da promessa de Jesus, que é o propósito pelo qual ele encarna no planeta Terra. O propósito, nós todos sempre trazemos algo que precisa ser desenvolvido por nós. E o propósito de Jesus é: eu vim para que tenham vida, sendo que todos nós já tínhamos a vida material. Então ele falava de outro tipo de vida, a vida em abundância. Então o que a gente observava no início do cristianismo, quando ele ainda nem sequer tinha essa denominação, né, eles eram conhecidos, os adeptos de Jesus, como os homens do caminho, vai um pouco na contramão disso que Jesus prometeu. Nunca mais verá a morte. Mas por que será? Então vamos parar para refletir um pouco acerca disso. Boa noite a todos. Bom, então a Catrine trouxe uma interrogação. Se Jesus faz uma promessa, nós, pela nossa fé, temos certeza que essa promessa será cumprida. Mas o que nós observamos no plano físico é algo diferente do que a promessa do Cristo
diz que nós nunca mais morreremos. E nós estamos aqui numa reunião de desencarnados, né, para os desencarnados, e temos certeza que todos aqui, sem exceção, que estão encarnados vão desencarnar. E quem está desencarnado vai reencarnar. Então tem uma coisa interessante, olha só. Primeiro, a gente teme demais aquilo que pode aniquilar o corpo físico. E é natural, está na lei de conservação que a gente não queira a nossa própria destruição. Então a gente não busca nada que vá prejudicar nosso corpo físico. Isso é natural. Mas a gente se preocupa muito pouco com aquilo que destrói o espírito. A gente às vezes se preocupa tão pouco com isso que o fato da nossa pouca preocupação significa ter que desencarnar e reencarnar várias vezes. Então a promessa do Cristo, ela talvez questione a nossa atitude naquilo que mata o espírito. Se a gente for no sermão profético, Jesus afirma que para o futuro, para todos os cristãos, se não me falha a memória, capítulo 20 de Mateus, versículo 4, ele diz a seguinte questão: tomai cuidado para não ser desenganados. E hoje em dia, a gente adora ser enganado. Só em vista do fato de a gente adorar passar para frente vídeos de WhatsApp que nós temos certeza que é uma mentira. Mas se ela diz alguma coisa, nossa, isso aqui poderia ser verdade, ou eu gostaria que isso fosse verdade, vou passar para frente, já mostra como que a gente gosta de ser enganado. E enganar a nós mesmos é o do grave problema que temos para desencarnarmos com dívidas. Eu tive sempre esse questionamento e durante muito tempo esse questionamento me incomoda. Me incomoda porque eu não consigo entender na profundidade aquela atitude dos primeiros cristãos. Imagine que nós estamos aqui dentro da casa espírita e de repente entra um monte de fanático pela porta e diz assim: se vocês não negarem o espiritismo, vocês vão morrer. O que nós fazemos com prudência? Não, nós não somos espírita. Naquela mesma hora a gente nega e sai livre, sem correr um risco. Essa situação, como fala, absurda e hipotética, não era absurdo na época do Cristo, onde soldados romanos entravam, prendiam todos e diziam: se você negar que você é cristão, você vai sobreviver. O que eu falei que me incomoda? O que me incomoda é exatamente isso. Vale mais a pena mentir momentaneamente para sobreviver e continuar pregando o Evangelho? Ou vale a pena assumir a minha fé e desencarnar? Na época do Cristo, após o desencarne e as grandes perseguições, houveram 10 grandes perseguições aos cristãos em Roma. Era essa a situação que era colocada. Negue o Cristo e você está livre. E eles não negavam. Então o que me incomodava e incomoda é eu não conseguir ver em profundidade o que eles veem nas verdades eternas. Tanto que eles desencarnaram. Mas quem dessa turma que desencarnou naquela época teve necessidade de reencarnar com frequência depois? A não ser se for para ajudar. Percebam? Está dando para poder entender a questão que a Catherine trouxe? Ou seja, quando você é firme na fé, você desencarna uma vez. Mas não fica desencarnando e reencarnando, desencarnando e reencarnando. Porque o que eu consegui perceber, e isso é um processo que está ainda em construção, porque tem certas coisas que não é
o cérebro que vai mandar, é o coração. Enquanto meu coração não entender isso na profundidade, eu não vou saber o que significa isso. Esses cristãos, eles não tinham medo do que podia aniquilar o corpo físico. Eles temiam o que podia aniquilar o espírito. A gente estava estudando e resolvemos trazer o exemplo de Estevão, do livro Paulo e Estevão, ou do Atos dos Apóstolos como primeiro mártir cristão. Primeiro, Saulo e seu amigo Sadoc resolvem ir até a Igreja do Caminho para ver o que é essa história que eles estão falando. Chega lá, eles encontram muitas pessoas necessitadas. Leprosos, pessoas com feridas, postulentas, mendigos, crianças maltrapilhas, tudo ali na Igreja do Caminho. E aí a gente se questiona, o cristianismo foi a primeira religião que veio para os desvalidos do mundo. Ela não é uma religião que veio para os ricos. Até então, as religiões que existiam no planeta Terra, elas, sem o conhecimento da reencarnação, que também era um conhecimento que alguns daquela época tinham, eles não entendiam. E aí é a seguinte questão, que hoje a gente vê muito veemente em alguns ramos da nossa sociedade, ainda extremamente vivo, aquela história. Se eu estou recebendo graças materiais, é porque Deus está provando que eu estou fazendo, estou agradando a Deus ou aos deuses. Olha o que significa isso. Então você pega uma pessoa que entra para o campo da política, na atualidade, e aí ele faz um desvio de uma verba, com uma desculpa muito importante. Olha, eu perdi, eu usei meus recursos pessoais, gastei isso e isso, gastei combustível, gastei não sei o quê, eu vou dar uma desviadinha só para repor aquilo que eu gastei. Eu não tenho como repor de acordo com a lei, então vou dar uma desviadinha de alguma coisa aqui, só para pagar os meus custos. Não acontece nada, ninguém descobre. Aí ele fala assim, deu certo aquela vez, sinal que Deus aprovou o que eu fiz. Aí ele dá uma desviadinha maior, desviadinha, aí ele começa a usar os sofismas. Olha, eu sou tão bom para o Brasil que qualquer coisa que eu desviar é pouco para o benefício que eu venho fazendo, então serve como pagamento acima daquilo que o teto constitucional permite eu receber. E aí a corrupção se instala. E por que o corrupto não tem medo da corrupção que faz? Porque muitas vezes ele diz, se Deus está aprovando, se não estivesse aprovando, ele mostraria. Como não está acontecendo nada, ele aprovou. E isso é a temática de muitos dos nossos erros. E esse é o detalhe que Jesus alerta a todos os cristãos. Tomai providência para não seres enganados. Agora, quem mais nos engana somos nós mesmos. Nós achamos desculpa em cima dos nossos interesses pessoais para justificar as nossas faltas. Nós nos tornamos espíritas, mas queremos às vezes o espiritismo para que o espiritismo possa chancelar as nossas atitudes sem que a gente tenha que modificar quem somos. Esse foi o grave problema de Saulo de Tarso, porque ele queria a lei do jeito que ele queria, ele não queria servir a Deus, ele queria que Deus agisse conforme os seus propósitos, baseado em seu orgulho. Quando ele entra para poder entrar na igreja do caminho, ele não estava ali a olhar qual é o benefício que aquela religião nova fazia, que a religião dele, suntuosa, cheia de riqueza, não estava disposta a fazer. E aí ele vem entrando ao lado de Pedro e de João, aquele que as pessoas presentes chamavam de Estevão.
E aí, nesse processo, ele começa a ouvir um diálogo, um discurso belíssimo de Estevão. E esse discurso de Estevão, ele às vezes passa despercebido no livro Paulo e Estevão. A gente lê e não consegue perceber a profundidade daquele discurso. Ele é tão profundo que para a gente poder falar daquele discurso, levaria mais ou menos aí umas 3 horas. Só para falar um discurso que a gente lê provavelmente em uns 20 minutos. Umas 3 horas para a gente arranhar a superfície daquele discurso. Mas basicamente, ele estava ali questionando que o conservadorismo exigido pela religião vigente da época estava atravancando todo o desenvolvimento. Nós observamos Kardec dizendo que é importante e que a evolução vai acontecer através dos progressistas. Os progressistas que nós estamos falando aqui e os conservadores que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com a política. Isso é pessoal de cada um. Nós estamos falando do conservadorismo e do progressista religioso. Se as pessoas estão associando religião com política, é uma questão pessoal delas, mas tem custos muito altos isso. Tá certo? Nós não podemos e não devemos misturar as duas coisas. Espíritas não devem olhar nem para a esquerda nem para a direita. Tem que olhar para cima. Faz a diferença. Se o mundo está dividido entre igualdade, aqueles que acreditam mais na igualdade e aqueles que acreditam mais na liberdade, e normalmente a liberdade está associada a uma visão de direita e a igualdade está associada a uma visão de esquerda, tem que saber respeitar que o outro tem uma visão diferente. Então, o lema francês é fraternité, fraternidade, liberdade, igualdade. Sem a fraternidade, não há liga que possa fazer a paz surgir. E nós, espíritas, temos que ser, então, a favor da fraternidade. Então, fraternidade é olhar para cima. Eu me refiro ao conservadorismo religioso. Se o conservadorismo religioso existisse até hoje, nas nossas vidas, todo mundo aqui seria judeu. Estaríamos ainda apedrejando a mulher adúltera, porque não aceitaríamos isso. Mas com o Espiritismo, como Kardec mesmo disse que nós temos que ir para o lado do progressismo, nós não podemos pensar diferente. Há 20 anos atrás, seria inimaginável, vamos por 30 anos atrás, seria inimaginável jogadores utilizarem chuteiras rosas. Verdade ou mentira? Todos os jogadores agora da Copa do Mundo estão usando chuteiras rosas. Por quê? Porque é mais fácil você ver uma chuteira rosa passando perto de um rosto, acertando o joelho de alguém. Para o juiz, ele tem melhor visibilidade. Então, que sejam rosas. E aí a gente percebe o quê? Nós começamos a ficar mais tolerantes com aquelas pessoas que amam diferente de nós. Porque é muito fácil eu impor para que a outra pessoa ame do jeito que eu amo. É muito fácil. Eu sou heterossexual, então você também tem que ser hétero. Mas se eu não sou hétero, como que é triste alguém dizer como eu devo amar e sentir amado? E quem eu posso amar e quem eu não posso amar. Então, a gente começa a perceber, como espíritas que somos, que nós reencarnamos. E amanhã a gente pode vir numa situação que, sentimentalmente, eu não me adequo ao corpo a qual eu reencarnei. Aí eu vou chamar essa pessoa de pecadora? A gente sabe que não. Nós sabemos pelo livro Diálogos e Recordações, de Chico Xavier, que as últimas reencarnações, até 1500 anos antes de Jesus, de nosso querido Chico Xavier, foram todas mulheres. Ele reencarna como homem, mas ele era tão equilibrado que isso não fez diferença com ele, mas ele não se envolveu sentimentalmente com ninguém. Aí a gente vai dizer,
é como fala, o Chico é meio afeminado, então o que ele escreveu, o que ele fez não tem importância? Não, nada a ver, né, gente? Então a evolução do Chico está tão à frente na minha compreensão, porque o Chico é um desses que seria capaz de morrer para não trazer a mentira à tona. Mas ele não fazia questão que a mentira fosse desmascarada por ele mesmo. Uma vez ele falou uma frase mais ou menos assim: se o que falam a meu respeito fosse verdade, ou eu seria santo ou eu seria um demônio. Aí ele ainda comenta: o pessoal me pergunta por que eu não me defendo. Eu digo: o mal não deve ser falado e propagado. E o bem, o tempo faz a justiça dele vir à tona. Então, tudo que se falava do Chico Xavier, hoje, você vê a sociedade não concorda e vê a realidade de quem foi Chico Xavier. Então, o que acontece? Pedindo licença a todos aqueles que sofreram as perseguições religiosas que nós mesmos perpetramos aos nossos irmãos, pela nossa intolerância, vamos perceber que esse trabalho é trabalho de Deus, que é a evolução individual de cada um. E que nós temos que fazer essa modificação acontecer aos poucos, para que a sociedade inteira possa sobreviver. Os preconceitos são meus, mas meus preconceitos não são de Deus. E nem quer dizer que eu estou seguindo a Deus quando sou preconceituoso. Eu tenho que defender Deus de todas as situações. Calma aí, gente. Primeira coisa, existe justiça que corrige as imperfeições do homem. E segundo, a gente tem que aprender a observar o mundo também pelos olhos do outro. Então, o discurso de Estevão era um discurso que não é esse que eu acabei de fazer, mas ele tratava situações que levavam a conclusões parecidas com que nós estamos tendo agora. Isso incomodou profundamente Saulo de Tarso, ainda Saulo, não era o nosso querido Paulo. Incomodou tanto que ele quis interromper o discurso e falar: você está falando besteira. Mas você segue esse Cristo, ele era carpinteiro? Aí Estevão fala: ainda bem que ele era carpinteiro, porque agora ele, como carpinteiro, pode criar a proteção de um teto para todos que seguem o Evangelho. Extremamente inspirado. E esse discurso dele acabou levando ele a ser julgado no Sinédrio. E ele foi julgado e ele defendeu belíssimamente. Apesar de ele refutar todas as acusações, que ele era blasfemo, que ele era feiticeiro e que ele era... Como que mais? Oi? Caluniador. Caluniador. Mesmo assim, ele foi acusado disso. E quando ele venceu pelo verbo o poderoso Saulo de Tarso foi lá e bateu nele fisicamente. E ele não reagiu. E o mais interessante é que é esse que ele batia, sem saber, era o próprio cunhado que ele procurava há muito tempo. Ele estava batendo no próprio cunhado, sem saber. Mas a verdade sempre vem à tona. Então, ficaram curiosos? Leiam o livro. Eu acho que ele tem também na LBV. A LBV pediu licença para a FEB e fez a novela de rádio de Paulo Estevam. Então, é isso que nós observamos. Ele foi apedrejado. Morreu. Mas a promessa do Cristo era que quem seguisse a palavra não morreria. Como que ele morre? Assim. Mas alguém já ouviu falar que Estevão reencarnou? Não. Por quê? O trabalho dele foi belíssimo. Para mim, observando o que Estevão fez, ele era o discípulo mais, como falo, com maior precisão nas mensagens de Jesus. Ele chegava a discutir as passagens do Evangelho, de interpretação do Evangelho com Pedro, que viveu com Cristo.
Não, eu ia só completar que ele é o que mais guardou a palavra, né? Dentre todos ali, mesmo sem ter conhecido Jesus, ele agia de acordo com tudo que estava escrito ali, registrado pelos apóstolos, né? Em termos de socorro aos desvalidos, em termos de amor, em termos de caridade. A vida dele foi assim, e já era assim antes de conhecer Jesus, já era um espírito que estava ali diferenciado, né? E depois que ele encontra, as peças se encaixam, né? A lei de Moisés vem ali ser completada por Jesus e ele realmente se destaca. Mas o mais interessante, quando a gente pega essa fala de Jesus e a gente observa esses apóstolos, esses mártires, todos os discípulos que seguiram a palavra, e principalmente Paulo de Tarso, a gente observa o desapego à personalidade. Porque quando nós analisamos Paulo, dentro daquilo que o Fabiano trouxe, né, dessa necessidade de nós sermos progressistas, né, de nós estarmos dispostos a modificar o nosso eu, não existe ninguém que exemplifique mais isso que Paulo, que deixa para trás a personalidade de Paulo e constrói de Saulo, desculpa, e constrói uma nova, que é o Paulo que nós conhecemos hoje. Então, sempre que Jesus fala observar, guardar as minhas palavras, nós temos que estar dispostos a deixar o nosso personalismo para trás. Porque se fôssemos espíritos evoluídos, não estaríamos reencarnando com frequência nesse planeta. Se estamos reencarnando e se estamos encarnados nesse momento de transição, é porque ainda estamos guardando muito do nosso personalismo, das nossas crenças, das nossas antigas crenças, e estamos dando pouco espaço para que a palavra de Jesus possa definitivamente mudar o nosso proceder. Porque a gente veio para isso, é para mudar o nosso proceder. O propósito da reencarnação é adquirir, não só adquirir sabedoria, mas também adquirir a capacidade de amar, a capacidade de perdoar. E se nós ficarmos muito afeitos àqueles sentimentos antigos, aos padrões antigos, nós vamos dar pouco espaço para que o Evangelho venha de fato modificar as nossas atitudes. Então, a gente vê uma fala de Emmanuel que eu gosto muito particularmente, que ele diz que a vida é muito além de existir. Ele traz esse texto e ele vai falar que as pedras existem, os vegetais existem, os animais existem, nós existimos, mas ter a vida, viver, é algo muito além do que simplesmente existir. Porque nós existimos desde que somos criados. Fomos criados por Deus, existimos. Mas a vida que Jesus vem nos convidar a viver é algo além disso. E ele diz que essa vida é a experiência digna da imortalidade. E o que seria essa experiência digna da imortalidade? Na nossa pequenez, na minha pequenez, eu consigo enxergar somente aqueles momentos em que nós, de fato, vivemos o Evangelho de Jesus. Aqueles momentos em que a gente deixa o amor transbordar nossos corações. É aquele momento que você, mesmo perdendo o corpo físico, mesmo trocando de personalidade, passando a ter um novo corpo, aquilo está marcado. São os momentos em que a gente ama de verdade. O momento em que você diz um sim para o seu companheiro ou companheira, o momento em que você recebe um filho, o momento em que você se despede de um pai, de uma mãe, são os momentos dignos da imortalidade, porque eles não vão ser esquecidos pelo Espírito.
São esses laços que a gente constrói e que a gente leva com a gente por várias e várias existências, ou seja, é digno da imortalidade. Então, nesse aspecto, a gente pode se apegar, mas nos outros aspectos da nossa personalidade, a gente precisa ter essa coragem de ir deixando para trás. É como quando Jesus chama, né, aquele cego e ele deixa a capa para trás, ele deixa aquela personalidade antiga e vai assumir uma nova, uma que condiz com o que Jesus nos pede, que é observar a palavra dele, observar a vida, colocar em prática seus ensinos. Então a gente precisa muito refletir nisso, o quão apegado nós estamos à nossa personalidade. E esse apego é a personalidade e não a individualidade, que é o nosso espírito. Nós estamos, hoje, eu me identifico como Fabiano. Sou professor, casado, tenho filhos. Então, eu me identifico com isso. Mas essa é uma personalidade que pode mascarar a verdadeira essência do espírito, que precisa ser trabalhada. No livro Sexo e Destino, de André Luiz, nós temos a figura de duas pessoas lá que vão ser comentadas agora porque vale a pena. Nós temos a figura do Cláudio, um espírito encarnado, totalmente preso às convencionalidades do mundo, querendo simplesmente os benefícios financeiros que a vida pode oferecer. E nós temos Beatriz, uma mulher correta, de acordo com o que desencarna logo no primeiro capítulo do livro, é comentado o desencarne de Beatriz. E o André falou o seguinte: uma mulher correta que teve uma vida correta, parabéns para ela. São aqueles próprios espíritos que entram na vida e saem da vida sem se machucar ou machucar alguém que vai gerar dívida. A gente pensa assim: quem está mais complicando no livro? Cláudio. Quem está no plano espiritual? Beatriz. Beatriz foi casada com um homem infiel que a traía, e esse homem infiel que a traía, ele acabou se envolvendo com a filha de Cláudio. E aí, nesse processo, vai e vem, o Cláudio comete um crime hediondo, ao ponto de ele não conseguir se perdoar. E esse crime foi para contra a própria filha, que ele não sabia que era filha, só descobriu depois que ele achou que era uma filha adotada e descobriu que era a própria filha dele. Ele cometeu esse crime. E essa criança, jovem de 17 anos de idade, sai com o intuito de tirar a própria vida. A espiritualidade intervém. E ela, quando ela vai na farmácia conversar com o farmacêutico é espírita. E André Luiz falou o seguinte: vou tentar entrar em sintonia com o farmacêutico para mostrar o perigo. Porque ela chegou na farmácia e queria um medicamento para fazer eutanásia no próprio cachorrinho que não tinha cura, apesar de não existir cachorro. E aí o farmacêutico, entendo, o veterinário falou que não tem jeito? Não. Aí o farmacêutico vai para dentro procurar a medicação. Quando o André Luiz intervém e ele percebe, e o farmacêutico só fala o seguinte: ela não está gripada, isso não é indisposição orgânica, ela está com dor moral. Esse remédio que ela está querendo não é para o cachorro, é para ela mesma, é para tirar a própria vida. Olha o que é a intuição. Porque quando André Luiz tentou intuir no trabalho da Marita para evitar a situação em que ela foi envolvida, ele virou para o chefe dela e disse o seguinte: segura ela no trabalho. É importante você segurar ela no trabalho. Sabe o que mentalmente o chefe comentou com o André Luiz, sem saber que estava sendo intuído? Mas tem que pagar hora extra. Então não vou segurar ela não. Não teve intuição. A intuição foi bloqueada ali. O farmacêutico foi, entregou para ela um vidrinho e disse o seguinte: olha, era um analgésico. Aí tá uma coisa extremamente forte. Um comprimido desse aí mata um leão. Então, muito cuidado quando vai administrar isso aí. Tá.
Ela sai dali e toma os 10 comprimidos, que eram um acalmante suave. Ela começa a adormecer e dorme na praia de Botafogo. O guia espiritual Félix, que é o principal espírito ali envolvendo, envolve todo o ambiente e põe espíritos para proteger Marita, que está dormindo. Nesse processo, daqui a pouquinho, chega um gari assaltante e tenta roubá-la. Ela acorda e sai meio tonta, sem saber por causa da analgésica, atravessa a Avenida Atlântica, que era na época, hoje é Tom Jobim, né? E é atropelada por um Fusca, lançada a 15 metros de distância. Nessa hora, volta o Félix e ora a Deus para que não leve ela naquele momento. E ela vai desencarnar 15 dias depois, mais ou menos. Nesse meio tempo, ele vai atrás do Cláudio e do obsessor do Cláudio, chamado Moreira, para tentar fazer com que o Moreira, o obsessor, leve o Cláudio para socorrer Marita. O Moreira dizia amar Marita. Por isso que ele induziu até o próprio Cláudio a fazer o crime que cometeu. Sai o Cláudio e a gente não sabe dizer, ele para dentro do hospital. Você fala assim, olha que poder esse obsessor, põe o Cláudio dentro do hospital. Naquele momento, o Cláudio vê o crime que ele cometeu. E ele fica ali aqueles dias todos do lado de Marita. Quando a Marita cria um pouco de consciência no plano espiritual, o Félix começa a falar o seguinte, perdoa. Ela olha para o pai e diz assim, como não perdoar alguém que me desvelou e me cuidou de mim durante anos? Por uma noite de desequilíbrio, por uma noite de loucura. E ela perdoa o pai. Pediu para perdoar todo mundo que via, ela ia perdoando com a ajuda ali do Félix. Quando pediu perdão para a irmã, ela falou, minha irmã não perdoa. Não perdoo porque foi ela que roubou meu noivo. Nesse momento, o obsessor Moreira ouve aquilo e sai em direção para poder começar a perseguir a irmã. Só que tinha um detalhe, quem estava mantendo a Marita viva era a energia do obsessor. Gente, esse livro faz com que a nossa mente comece a pensar de forma diferente. O obsessor tinha energia que criava ressonância com a Marita. E aí ele conseguia manter ela viva com a própria energia. O André Luiz falou assim, eu não entendo. É como se fosse um náufrago em que a única coisa que salva é um pedaço de madeira que está ali boiando. Não tem a menor estrutura, mas está salvando o náufrago. Ele descrevia assim o caso da Marita. E aí o que acontece? Acontece que Marita foi definhando pela falta de energia que estava mantendo ela viva, que era a energia do obsessor Moreira. Porque o Moreira foi obsidiar a irmã. Aquela questão, eu vou vingar. Não percebeu que foi ele que levou ela naquele hospital e não a irmã? Se ela estava naquele hospital daquele jeito, era ele, o Moreira, o responsável. E aí, nesse processo, o pai vira para a Marita e diz assim, minha filha, me perdoa. Eu só vou conseguir viver se eu souber que você me perdoou. Um pequeno, um leve levantar do seu dedo, eu vou me sentir perdoado. Eu preciso desse seu perdão para continuar vivendo. E ela estava ouvindo. Sobre a energia do passe de Félix, ela levanta a mão e põe a mão sobre a mão dele. Esse homem se sente perdoado. Se sente tanto perdoado que daqui para frente o Cláudio é outro. O que abre para a gente uma visão de que só o perdão liberta. Ele podia se autocastigar, se autoflagelar, não teria o mesmo efeito que o perdão. Então, quando um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho dá o perdão, justificando, às vezes, pai, perdoar, eles não sabem o que fazem, nós não temos noção de como isso liberta. Liberta quem perdoou e dá novo ânimo para quem é perdoado. Bom, durante o hospital, Cláudio orava a Deus pedindo para que levasse ele e não a filha, mas a filha desencarna. E ele
a filha recebeu a visita do farmacêutico, que levou um outro espírita, e ambos deram um passe e entregou no final o Evangelho segundo o Espiritismo para o Cláudio. O Cláudio, no Evangelho segundo o Espiritismo, foi procurar qual era a pena para as suas ações. E encontrou no Evangelho segundo o Espiritismo só consolação. E ele saiu dali dizendo: eu sou espírita. Foi resgatar a filha que estava no manicômio. Foi aproximar do noivo, que era o filho do outro, que era o infiel com a esposa Beatriz. E aí, nesse processo, o pai do Gilberto, que era ex-amante da Marina, que é a filha que estava no manicômio, não aceita a derrota do filho e promete matá-lo. Começa a mandar cartas ameaçadoras, e nesse processo o pai fala: vou proteger. Quando, no plano espiritual, eu me perguntei por que, com a proteção de 2 espíritos, um gari ainda conseguiu assaltar. É porque Deus, a providência divina, permitiu. Se ela acordasse ali e descobrisse que não tinha morrido com veneno, ela procuraria outro gênero de morte. Quando ela saiu, ela foi atropelada, ela não morreu por suicídio, ela morreu por acidente. Então tiraram ela antes que ela viesse por suicídio. E aí, com isso, deu chance dela voltar rapidamente. O que você quer? Eu quero Gilberto. O que você quer? Eu quero Gilberto. Então você vai voltar como filha de Gilberto. E ela nasceu filha da própria irmã. Quando ela estava grávida, o sogro tentou pôr a cabo as ameaças, que foram todas interceptadas, as cartas foram todas interceptadas por Cláudio, que é outro homem a partir de então. E nesse processo, quando o sogro joga o carro em cima para matar a Marina, o Cláudio intervém na passagem de pedestre, empurra ela para o passeio, ela cai e machuca, mas ele é atropelado no lugar dela, ele desencarna. As preces dele foram ouvidas. Levou ele, em vez de levar a Marita, que estava no ventre da irmã. Realmente, as preces dele foram ouvidas. E quando chegou no plano espiritual, esse homem totalmente errado, com a vida equivocada até o momento que ele conhece o Espiritismo, pede para o Félix para ficar como guia espiritual da filha e do genro e da futura neta, que era Marita. E o Félix falou assim: você tem essa permissão? Calma aí, espera aí. O homem cometeu crimes e chega no plano espiritual, já vira guia espiritual? Parabéns! E Beatriz, quando vai visitar o lar está totalmente destruído, porque o sogro entrou em loucura, tiveram que deixar ele louco para ele evitar de cometer os crimes que estava cometendo. E aí vai a filha, sob intermédio da influenciação do pai, que é Cláudio, vai atrás do sogro para saber como que ele está. Chega lá e encontra em estado totalmente de loucura, mas a simples presença dele, junto com a presença da esposa, que estava vindo pela primeira vez depois de desencarnar, começa a pensar todos os crimes que cometeu, todas as infidelidades que cometeu. Naquele momento, a esposa entra em parafuso, foi incapaz de perdoar, e o Cláudio, vendo que quem tinha matado ele realmente era o sogro da filha, vira para a filha e fala assim: filha, leva seu sogro para sua casa, ele não pode ficar aqui nesse estado. E a filha resgata o sogro para morar com eles. Um descobriu de quem o matou, perdoou instantaneamente. A outra descobriu que o marido era infiel, entrou em parafuso. Roubaram as cristaleiras da minha casa, roubaram as obras de arte. A obra de arte eu não falando, mas cristaleiras, roubaram a pataria, aquela coisa, ela entra em parafuso. Ela tem que ser levada para o plano espiritual para entrar em processo de coma induzido, de sonolência induzida no plano espiritual, porque ela não dá conta da própria verdade, que lhe é exposta aos olhos. Então a gente toma um choque no livro. Por quê? Agora vocês vão entender onde que eu quero chegar. Naquela vida, a personalidade de Beatriz não foi testada em nada, por isso não caiu. A personalidade do Cláudio foi testada em tudo, por isso estava caindo, até conhecer a grande escora que foi o Espiritismo, que o tirou do buraco. Isso é o Cristo. Porque quando nós assim agimos, nós começamos a diminuir nosso ciclo kármico.
Nós temos menos necessidade de reencarnar. Após um planeta de prova e expiação, vem um planeta de quê? Depois que o planeta Terra deixar de ser de prova e expiação, ele vai ser um planeta de regeneração. Ótimo. Depois que ele deixar de ser um planeta de regeneração, ele ir para o próximo, a próxima escola, qual que é? Planeta o quê? Ditoso ou feliz. O nível de desencarne começa a ser menor. Talvez não vamos nem necessitar desses corpos tão brutos. Hoje nós precisamos de um corpo bruto desse aí, porque a gente leva um soco e não pode desencarnar. Então a gente tem que ter um corpo que aguenta mais. E aí depois vem o planeta, que seriam os planetas celestes. A evolução, como fala, o nível evolutivo de planetas celestes. Nesse momento, você não morre mais. Seu corpo físico não degenera fisicamente como o nosso. Não envelhecemos como nós envelhecemos. Então, nós não morreremos mais. A promessa do Cristo se fez. Vai ser a verdadeira ressurreição nesse momento. O momento onde a gente volta e não morre mais. Então, a promessa do Cristo nunca foi errada. Ela só não é aplicável a um mundo fictício como esse nosso material. Ele é aplicável à verdadeira pátria. Porque, na verdade, para os desencarnados que estão aqui, aí, no plano espiritual, é a verdadeira pátria. Aqui é a escola. É como se a gente estudasse, tivesse aula, e aí viesse para cá para fazer a prova. Por isso que é prova de expiação. Né? Alguns é prova de expiação. Vou lá para o castigo. E aí, nós percebemos que é lá a verdadeira pátria. Esse planeta pode deixar de existir. O plano espiritual não vai deixar. Bom, nós já temos que encerrar, né? Já demos o nosso horário. Ah, não, falar que é até meia-noite. Mas alguém falou que ia até meia-noite. Se vocês quiserem, a gente continua. Mas, sintetizando tudo, o que a gente precisa é dessa disposição de mudar. Às vezes nós temos a doutrina espírita na nossa mão, às vezes nascemos em berço espírita e não conseguimos valorizar. Não temos esse momento de mudança, de virada de página, de mudança de trajetória assim, tão significativo como foi de Saulo para Paulo, como foi de Cláudio nesse livro, que inclusive agora está lançando aí um filme, né, do Sexo e Destino, já está no cinema. E nós vamos levando essa vida de uma forma morna, acomodada, desperdiçando esse tempo e essa oportunidade que a gente tem. Então, a doutrina espírita nos convida hoje a, de fato, começarmos a observar as palavras de Jesus. Começarmos a colocar em prática, para que a gente tenha mais momentos de eternidade e menos momentos de provação, que são os que a gente vem observar aqui no planeta Terra. Que a gente possa conseguir dar um salto de evolução que nos permita voltar aqui em intervalos um pouco maiores, quando a situação já estiver um pouco mais adiantada, que a gente possa permanecer cada vez mais na verdadeira pátria, que é a pátria do Espírito, aprendendo, evoluindo e crescendo com Jesus. Uma ótima noite a todos, obrigada mais uma vez pelo convite, esperamos voltar em breve, né? Bom, então agora eu vou fazer minhas considerações finais, que a Tânia já fez as dela, né? Então, sabe aquele questionamento que eu falei lá no início? Por que a pessoa aceita a morte? Em vez de falar, eu não sou espírita não, ou não sou cristão. Por que ele aceita a morte? Porque para esse grau de fé e de evolução desses espíritos que atingiram aqui na Terra, a verdadeira morte era negar aquilo que eles acreditavam. Aquilo era a morte, não o que iam fazer com o corpo físico deles. Estevão foi no Sinédrio e lá defendeu Cristo belíssimamente. A maioria era fariseus e o agrediam com os olhos, mas ele encontrou simpatia em alguns olhares.
E essa simpatia em alguns olhares fez com que ele entregasse pérolas àqueles que queriam ouvir. As pérolas eram direcionadas para aqueles que queriam ouvir. Aqueles que não queriam ouvir a pisoteavam, porque pareciam similares aos porcos, incapazes de entender aquilo que ele falava. E isso só acontece em nossas vidas quando nós somos tão cientes de que estamos certos, no caminho certo já somos bons, que nós somos incapazes de perceber o que o outro irmão diz. Então, se nós estamos numa conversa com outra pessoa que é de uma outra denotação religiosa, vamos tentar aprender com ele aquilo que a religião está fazendo com que ele se sinta salvo com ela. E se ele der espaço, vamos falar aquilo que nos faz sentir salvos no Espiritismo. Todos nós espíritas temos que tentar manter a pureza doutrinária. Mas o fato é que nós ainda não conhecemos o que é essa pureza. A pureza doutrinária é tentar manter os parâmetros estabelecidos por Kardec em 1857 até seu desencarne. Se me falha a memória, foi em 69. Não é isso. Porque ele mesmo disse que só veio estabelecer as bases para que depois pudesse se construir o Espiritismo ali para cima. O livro Nosso Lar, ele ficou guardado na FEB parece que durante 2 ou 3 anos, porque havia uma discordância no que o André Luiz falava com o que Kardec tinha escrito. Kardec disse que o plano espiritual era único. E André Luiz, no livro Nosso Lar, vinha dizer que o plano espiritual era concêntrico, eram vários planos espirituais, Nosso Lar, a Morada Nova, Umbral, Ilha de Trevas. Aí, não, então, André Luiz está discordando de Kardec. O que diz a prudência? Vamos aguardar. Estudaram Kardec e descobriram que Kardec não era contra o plano espiritual concêntrico. Ele escreve algo parecido. Há espíritos que nos afirmam que o plano espiritual são várias camadas de plano espiritual, como se fosse uma cebola, concêntricas. Mas há espíritos que dizem que o plano espiritual é único. Nós vamos utilizar a definição de plano espiritual único por uma questão de, didaticamente, ser mais fácil explicar para quem está agora tendo acesso às verdades eternas que o Espiritismo nos traz. Então, quando eles viram isso, falam assim, não, Kardec falou que existiam os dois, só que ele explicou um que era mais didático, só que o mais didático não era a realidade. Estão percebendo? Aí sim, liberaram o livro Nosso Lar. E quantas informações novas a obra de André Luiz trouxe. Quantas informações novas nós observamos nos romances e nos livros de Emmanuel. Incomoda alguns porque Emmanuel tem um lado muito religioso. Ah, é porque ele foi jesuíta. Não, porque ele entende que a nossa verdade só será a verdadeira verdade que nos liberta quando entendemos Cristo na sua profundidade. Então, para encerrar, meus irmãos, a gente quer dizer o seguinte: em matéria religiosa, todo dia, nós temos que reaprender e reanalisar os nossos conceitos, do que eu entendo do Espiritismo, para que eu possa me aperfeiçoar dia após dia. É olhar e dizer o seguinte: essa crença que eu tenho dentro do Espiritismo, ela é a personalidade Fabiano falando ou a individualidade que hoje assume o papel de Fabiano? Lógico que no caso é com vocês, né? Estou falando para mim. Se a gente assim proceder, nós vamos entender o Espiritismo cada vez de forma mais profunda, ao ponto de fazer as reformas íntimas necessárias. Isso facultará que a gente comece a progredir cada vez mais para um dia poder nos tornarmos espíritos puros, porque na atualidade, para finalizar, nós estamos na condição que é descrito lá no livro dos Espíritos, sobre a classe dos espíritos, em que diz que os espíritos de terceira ordem são aqueles que fazem mal, se comprazem em fazer o mal e um pouco de bem. Calma aí, um pouco de bem? Somos nós. Nós nos comprazemos de fazer um pouquinho de bem e falar, estou justificado.
mas pisa no nosso calo ou faz alguma coisa conforme que vai nos, entre aspas, vai contra os nossos interesses pessoais, aí eu sou um verdadeiro leão a brigar. E sinto prazer nisso. Quando eu evoluir mesmo, eu vou só sentir prazer no bem, praticando o bem. E cada dia mais, eu vou querer fazer mais bem. Então, nós ainda vivemos na nossa vida acomodadas. Nós contentamos em fazer só um pouquinho de bem. Quando nós descobrimos a verdadeira grandeza espiritual, nós não vamos aceitar uma outra vida que não seja viver fazendo o bem, dia após dia, um pouquinho a mais a cada dia, para acostumarmos a sermos seguidores do Cristo. Que a paz do Senhor possa estar com todos nós.